Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Um nome temido. Um homem brilhante, frio, implacável. Respeitado entre os fariseus, estudioso da lei, cheio de certezas. Para ele, os seguidores de Jesus eram hereges. Uma ameaça que precisava ser esmagada. E ele esmagava. Em Jerusalém, era comum ouvir sussurros de medo quando seu nome era mencionado. Saulo andava pelas ruas como um inquisidor, prendia, interrogava e mandava executar os seguidores do Nazareno. A morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, é descrita com crueza no livro. Saulo assistiu. Não só assistiu, aprovou. Seus olhos não tremiam, seu coração não hesitava. Era pela vontade de Deus, pensava ele. Mas o que ele não sabia é que aquela morte o perseguiria. No plano espiritual, Estevão o observava. Não com ódio, não com desejo de vingança, mas com compaixão. Estevão sabia que o algoz de hoje seria, em breve, o servo. Aquele que espalhava o medo seria, mais tarde, o apóstolo da esperança. Mas o caminho até lá passaria por deserto, loucura e sombra. Se essa história já te arrepiou até aqui, deixa seu like e ativa as notificações. Ainda tem muita revelação obscura vindo pela frente. A queda de Saulo não foi física. Foi espiritual. O homem invencível estava prestes a ruir por dentro. Durante uma viagem a Damasco, com ordens de prender mais cristãos, algo impossível de ignorar aconteceu. Uma luz, mais forte que o sol, o derrubou do cavalo. Ele ficou cego, literalmente e simbolicamente. E então, uma voz ecoou no vazio. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Saulo, o invencível, tremia. A queda não era apenas corporal, era moral, era interna. Pela primeira vez, ele se viu frágil. Sozinho. Perdido. A cegueira durou 3 dias. Mas foram dias em que ele enxergou mais do que em toda a sua vida. Lembrou dos olhos de Estevão antes de morrer. Lembrou das famílias destruídas por sua cruzada fanática. E quando Ananias, um discípulo, tocou seus olhos, a visão voltou. Mas era outra. Não era mais o fariseu. Era o Paulo. Daquele dia em diante, ele mudou. Mas os fantasmas do passado não o deixariam em paz. A elite de Jerusalém o caçou. Os próprios cristãos o temiam. Paulo era agora um exilado entre 2 mundos, rejeitado por aqueles que o criaram e desconfiado pelos que deveria salvar. Em suas noites, tinha visões. Estevão, agora em espírito, o visitava. Dizia que o caminho seria longo, solitário, cheio de provações. E Paulo acreditava. Porque, no fundo, ele sabia, estava apenas começando a pagar o preço. A missão de Paulo parecia clara, levar a mensagem de Jesus aos gentios. Mas isso custaria tudo. Liberdade, amigos, conforto, paz. Sua vida virou uma jornada de dor. Apedrejado em Listra. Expulso de Filipos. Preso em Roma. Chicoteado. Traído por companheiros. Embarcações naufragadas. Doenças. Fome. Calúnias. A cada cidade que passava, deixava uma semente, mas também acumulava inimigos. Seu corpo já carregava marcas demais. A barba crescia desgrenhada. Os olhos ardiam. E, à noite, os sussurros do mundo invisível o mantinham acordado. Espíritos perturbados o perseguiam. Entidades do passado vinham cobrar. Era como se cada alma destruída por Saulo estivesse ali, agora, cobrando de Paulo. Mas Estevão nunca o deixava sozinho. Ele surgia em sonhos, momentos de prece, nas pregações mais difíceis. Uma presença silenciosa, mas constante. Era o lembrete de que o perdão é mais forte que a culpa. E que a redenção só nasce quando se desce até o fundo. Em uma de suas visões mais vívidas, Paulo viu Jesus. Mas não o Cristo glorificado. Ele o viu sangrando, com os pés sujos da estrada, caminhando entre pobres e doentes. E ele entendeu, para segui-lo, era preciso morrer, não no corpo, mas no ego, no orgulho, na ambição. E assim ele fazia. Morreu várias vezes antes da execução final. O fim não veio como fuga. Veio como libertação. Preso em Roma, sob ordens do imperador Nero, Paulo aguardava a morte. Já não temia nada. Dormia com serenidade. Sabia que sua missão estava quase completa. Seus escritos já circulavam entre os primeiros cristãos. Suas cartas, carregadas de dor e fé, inspiravam comunidades clandestinas. Mas o mais importante, ele havia reencontrado Abigail.
No livro, Emanuel revela o ponto mais tocante da narrativa. Abigail, sua amada da juventude, aquela que ele pensou ter perdido, era irmã de Estevão. Ela também havia sido vítima de sua intolerância. Mas perdoou. Ela o aguardava, do outro lado, como um espírito de luz. E quando a lâmina da execução desceu sobre o pescoço de Paulo, foi ela quem o recebeu. Estevão também estava lá. 3 almas que haviam vivido em dor, agora se reencontravam em paz. A cabeça de Paulo rolou na terra seca de Roma. Mas seu espírito se ergueu leve, sereno, liberto. O perseguidor de cristãos se tornará o maior apóstolo da paz. E o homem que matou Estevão encontrou no próprio Estevão o irmão de jornada. A história de Paulo e Estevão não é só sobre religião. É sobre redenção. Sobre como até os piores erros podem ser reparados quando há humildade, coragem e fé. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Aqui, toda semana, revelamos histórias reais que vão muito além do que os olhos podem ver.